Diferente do que acontece, por exemplo, com a produção de aves em escala comercial, né, em maneira empreendedora aí como negócio, diferente da produção de suínos, né, ou de outros modelos de produção animal, na piscicultura a gente tem a possibilidade de produzir peixes em qualquer tamanho, adequando, independente do tamanho do volume de água, independente do tamanho do tanque, independente do tipo de região, independente do clima que você tem na sua região. E só que, né, então essa é uma grande vantagem, ou seja, as pessoas não precisam investir muito dinheiro para entrar num modelo, né, regradinho, numa regra, num projeto que está ali fixado. Então, para quem produz frangos, por exemplo, você não vai produzir frango se você não tiver um barracão de 200 metros, de 100 a 200 metros de comprimento, com 30 metros de largura, com X ventiladores, com tantos comedouros, com tantos bebedouros. Não vai investir, tá? Por quê? Porque os sistemas integrados, a indústria na produção, né, toda a cadeia produtiva da produção de aves exige que você se adeque a esse tipo de sistema. Agora, na piscicultura, a gente não tem esses modelos. E o fato de não ter esses modelos nos permite que a gente produza peixes em qualquer maneira que a gente, em qualquer ambiente que a gente tenha ali, né? Tenha pouca água, bastante água, água de chuva, tamanho de tanque grande, tamanho de tanque pequeno, em qualquer possibilidade. Só que aí que está a maldição, né? Esse é o benefício, a grande oportunidade. A maldição disso, na contrapartida, é que o piscicultor, ele não tem como se basear, se referenciar num modelo, num exemplo. Precisa entender a base que leva você a usar pouca ou muita água, usar tanque grande ou tanque pequeno. Precisa entender a base que leva você a entender, conhecer isso, ou decidir isso, né? Então, e essa é a maldição, por quê? Porque aí não tem jeito. Não tem um livrinho onde você pega lá item por item e vai ticando. Não, você tem que sentar, entender capacidade de suporte, para entender capacidade de suporte, entender densidade, para entender densidade, saber peso de abate, saber tamanho de crescimento do peixe, saber vários outros fatores que estão diretamente relacionados. Só que se eu vejo que é uma super oportunidade, né, e que isso faz com que a piscicultura permita a gente produzir peixes sem grandes investimentos, né? O investimento que a gente precisa ter para produzir peixes, basicamente, é o quê? Ter a área, né? Então, você precisa ter a área rural e a construção dos tanques, né? Então, ter esses tanques escavados ali dentro da tua propriedade rural, com água de chuva, enfim. Só que tendo esse capital, né, esse mobilizado, essa área, esse imóvel, por que é tão importante você conhecer as características da sua piscicultura ou da área da sua piscicultura antes de implantar? Justamente para você já começar da maneira correta. Eu conheço muita gente que começa com esse pensamento assim, ó. Ah, eu vou começar e se der certo, eu invisto mais. Aí constrói lá um tanque de 100 metros quadrados. 100 metros quadrados, gente, 100 metros quadrados não é nada, né? Não é nada. Dá para produzir peixe para subsistência, dá para produzir peixe para consumo, não a ponto de negócio. Mas ok. E aí a pessoa coloca lá esse tanque bem pequenininho, gastou o dinheiro para construir o tanque, né? Escavar esse tanque, e dificilmente vai conseguir tirar retorno financeiro a ponto de pagar esse custo. Porque muitas vezes vai fazer errado em relação à quantidade de peixes, muitas vezes vai fazer errado em relação à produção desse peixe, não produzindo um peixe de boa qualidade, dificultando a comercialização desse peixe. Então, quando você conhece as características da sua piscicultura de maneira individualizada, conhecendo o volume de água, conhecendo renovação, conhecendo profundidade, microclima,
a espécie que você vai comercializar, a demanda de mercado aí da tua região. Isso faz com que você busque a maneira correta de produzir peixes. Ou seja, faz com que você não erre desde o início.